Estamos de volta com a RVC Notícias e neste bloco você confere. Niterói sofre novo deslizamento. Tragédia já matou mais de 150 pessoas no Rio. O número de mortos por conta da chuva, que começou a cair no estado do Rio de Janeiro na última segunda-feira, ultrapassou 150, de acordo com o Corpo de Bombeiros. Este número deve aumentar devido a um grande deslizamento de terra que aconteceu na noite desta quarta-feira em Niterói, cidade mais castigada pela tragédia. De acordo com estimativas do Corpo de Bombeiros, pelo menos 40 casas foram soterradas e haveria 70 desaparecidos no Morro do Bumba, em Niterói, região metropolitana do Rio. A maioria das mortes aconteceu em regiões de encostas e áreas de risco. Voltamos com as notícias do esporte com o João Carlos. Ok, amigos, estamos de volta agora para falar de futebol internacional. E o destaque de ontem foi o Bayern de Munique, que depois de 11 anos conseguiu se vingar do Manchester United. Ontem, mesmo fora de casa, o time alemão chegou a estar perdendo por 3-0, mas fez 2 gols no final e se classificou para a fase final da Liga dos Campeões, por ter marcado mais como visitante, pois havia vencido na Alemanha por 2-1. Agora enfrentará o Lyon, que levou a melhor no duelo francês, com o Bordeaux. Apesar da derrota por 1-0, mas havia vencido na ida por 3-1. Então no clássico da França, o Lyon levou a melhor sobre o Bordeaux. Só para lembrar, em 99 o Bayern ganhava por 1-0 até os 45 minutos do segundo tempo, mas levou 2 gols nos acréscimos e perdeu o título para o Manchester. Desta vez, o time de Munique levou a melhor na Liga dos Campeões. No futebol brasileiro, destaque de ontem foi para a rodada última da fase de classificação do Campeonato Paulista, que teve todos os jogos disputados no mesmo horário. No final, os destaques foram o São Paulo, que venceu o Santo André por 3-1, e o Grêmio Prudente, que bateu o São Caetano por 1-0 e ficou com a vaga. O Santos, que venceu o Sertãozinho com o time reserva, que já estava classificado, venceu por 4-2. E ao lado o Santo André, que perdeu para o São Paulo, ficou também com a vaga para a próxima fase. Os jogos das semifinais já estão definidos. São Paulo e Santos, no Morumbi, e Prudente e Santo André, em Presidente Prudente. Destaque para o Prudente, que depois que mudou de nome, não perdeu em casa. O clássico entre Santos e São Paulo deverá ser disputado no Morumbi. Rio Branco, Sertãozinho, Monte Azul e Rio Claro estão rebaixados. E, curiosamente, são as mesmas 4 equipes que subiram da 2 no ano passado. Que coisa, hein? O Palmeiras encerrou uma das piores campanhas da sua história, perdendo e, ao mesmo tempo, salvando o Paulista de Jundiaí, que ficou na elite por apenas 1 ponto. O resultado foi 3-1. Pior foi o Corinthians, que goleou o rebaixado Rio Claro por 5-1, mas não conseguiu a tão esperada classificação para a próxima fase. Ficou em 5º lugar, 1 ponto atrás do São Paulo, com 35 pontos. Agora, só restou a Libertadores e uma perda de cerca de 5 milhões por não participar dos jogos finais. Que situação, hein? Agora é só esperar para ver como será a fase final do Campeonato Paulista. Falamos de esportes, em especial nesta quinta-feira, para o RVC Notícias. O prazo para inscrição no curso de aprendizagem industrial para a formação de agente administrativo da Sabesp, Senai, termina na próxima sexta-feira. O concurso público é destinado aos preenchimentos de 552 vagas. Para se inscrever, o candidato deverá ter idade mínima de 14 anos completos e máxima de 21 anos e 7 meses, e também estar cursando o 1º ou 2º ano do ensino médio. Este curso tem o objetivo de possibilitar aos jovens uma oportunidade de inserção no mercado de trabalho, de acordo com a legislação vigente. A jornada de trabalho será de 40 horas semanais e o salário de R$ 510. E benefícios como assistência médica, vale-refeição, vale-transporte, seguro contra acidentes pessoais e férias, conforme o calendário letivo. Inscrições no site intespconcurso.com, onde se pode conhecer o edital e também o cronograma.
presidentes dos Estados Unidos, Barack Obama, e da Rússia, Dmitry Medvedev, assinaram nesta quinta-feira o novo tratado de redução de arsenais nucleares entre os dois países. O acordo é fruto de intensas negociações bilaterais entre as potências e ex-rivais da Guerra Fria, que aconteceram em Genebra durante vários meses. Pelo documento, Rússia e Estados Unidos se comprometerão a reduzir o número de ogivas nucleares a 1.550 para cada país, o que representa a queda de 74% em comparação ao limite de tratado START, de Strategic Arms Reduction Talks, assinado em 1991, que expirou no final de 2009. E a falta de antecipação diante da possibilidade de uma grave escassez de chuva no sul da China, assim como redes de irrigação insuficientes e obsoletas, estão agravando a pior seca sofrida na região no último século, que já afeta mais de 51 milhões de pessoas. Mais de 1,5 milhão de pessoas foram afetadas pela seca e enfrentam problemas para conseguir água potável. As plantações de couve da região foram destruídas e o governo local está investindo na substituição dos tradicionais cultivos de arroz por milho ou outros vegetais que exijam menos água. Em casos anteriores, a escassez da água nunca tinha durado mais de 30 ou 40 dias. A atual já dura 224 em aldeias em que não caiu uma gota de água desde agosto do ano passado. Confira a previsão do tempo para todo o país. Olá, como podemos observar na imagem de satélite, uma frente fria que está na altura do sul da Bahia, sobre o Oceano Atlântico, organiza a nebulosidade entre o Nordeste e partes da região norte do Brasil, favorecendo as condições para chuvas, principalmente na Bahia. Ao longo desta quinta-feira, como podemos observar na previsão, a gente espera muitas chuvas entre o norte e o nordeste do Brasil, sendo que no extremo norte da região norte há a influência da zona de convergência intertropical. Já no sudeste, o que ocorre são os ventos úmidos do oceano associado ao ciclone, que por sua vez está associado à frente fria. Esse ciclone que está no Atlântico, ele acaba favorecendo o fluxo de umidade, ventos, do oceano para cima da região sudeste, trazendo condições para chuvas, principalmente no Rio de Janeiro. Chuvas no geral fraca a moderada, mas que devido à situação na região pode causar algum estrago. E em São Paulo também algumas chuvas isoladas por conta desse vento oceânico, assim como em parte da região sul do Brasil, na parte litorânea dos estados da região sul e sudeste. Termina aqui mais um RBC Notícias. Amanhã estaremos de volta.